Hoje vamos orar o Salmo de número 144 da harpa. Diz assim: ação de graça pela proteção de Deus e orações por outros livramentos. Salmo de Davi. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Nós estamos diante de um salmo que é uma preparação para os dias difíceis. Talvez você esteja passando por situações difíceis, a guerra travada, os momentos complicados e você não está entendendo, não sabe por onde começar. E aqui o salmista nos dá uma direção, um caminho, uma luz para que nós possamos ser grato, confiar no Senhor e buscar a sua presença. O salmista, ele começa exaltando ao Senhor, enaltecendo o nome do Senhor. Adestrar. Adestrar significa ensinar. Ele diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, adestrar é ensinar. O salmista começa exaltando o Senhor, dirigindo-se culto de ação de graça, pedindo livramento na guerra. A posteridade material, a prosperidade material é uma indicação da bênção do Senhor. Assim, o poeta ora pedindo filhos fortes e filhas imponentes, colheitas fartas, rebanho numerosos e paz na terra. Até porque, se o salmista pedia tantas coisas, né? Filhos, filhas, fazenda, colheita, então ele pedia todas estas coisas para que ele tivesse uma vida digna diante das suas lutas, né? Mas se ele não tivesse paz na terra, do que serviria estas coisas, né? O salmista descreve o Senhor como rocha, aquele que adestra, benignidade, fortaleza, alto retiro, libertador, escudo, sombra do onipotente, consolador. Tudo isso é enaltecer ao Senhor com a sua gratidão. Até porque no caminho nós encontramos tantas lutas que muitas das vezes chega o medo, as lágrimas, as lutas fortes, momentos em que o coração vai querer desistir. Mas ele te faz uma promessa de não faltar nada. Você lembra do Salmo 23? Que o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não te faltará nada, porque ele diz: não te faltará a minha graça, meu amparo, meu cuidado e o meu alívio. Muitas das vezes nós estamos angustiados e o Senhor nos alivia, nos alimenta, faz com que nós venha ser grato, se levantar, buscar mais, se fortalecer, confiar no Senhor. Lá no livro de Isaías, no capítulo 9, ele diz assim que o Senhor
é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Deus forte, é maravilhoso, é conselheiro. Então, Deus, ele é tudo em nossas vidas. Quando você olhar para a sua fraqueza, lembre-se de que você tem um Deus forte. No Salmo de número 91, no verso 2, o salmista diz: O Senhor é a minha fortaleza e nele confiarei. Glória a Jesus. Então, quando nós exaltamos o nome do Senhor, pode ter certeza que nós recebemos o alívio. E ele ainda te diz: Eu te dou forças para suportar, porque as guerras são travadas. Muitas das vezes é uma luta tão forte, mas nós vamos nesta noite apresentar a sua vida nas mãos do Pai, para que Ele possa te dar alívio, consertar aquilo que está fora do lugar, e Ele ainda diz: te dou paz para continuar, né? E luz para vencer. Quando o Senhor Jesus, ele disse lá no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. E no 13 ele diz: e vós sois o sal da terra. Então ele nos fortalece a cada momento, né? Cada dificuldade que nós temos, porque cada um temos a nossa luta, guerras espirituais, fortalezas que querem nos destruir, fortalezas malignas, né? Coisas do inimigo querem nos destruir, mas ele é a nossa rocha, porque ele nos ensina. Ele é a força protetora do seu povo. Por isso que nós precisamos estar atentos, como o salmista, para que o Senhor venha nos adestrar, para que o Senhor venha nos ensinar, para que o Senhor venha nos proteger, para que o Senhor venha jogar por terra toda a fúria do inimigo. Você sabe aquela vitória que você tanto ora, espera, chegar o momento, o tempo de Deus, e acaba demorando? Porque nós precisamos confiar como o salmista. O salmista, ele disse: eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Isto é uma forma de nós nos fortalecer. Quando nós oramos ao Senhor em um propósito, ele ouve e responde. Ele não responde no nosso tempo, na hora que nós queremos, mas ele responde conforme o seu tempo, conforme a sua vontade, mas devemos aguardar, porque ele falou para o salmista no Salmo 40, e o salmista teve que esperar. E ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, né? Porque até o nosso clamor, ele ouve e responde. Ele falando para Jeremias no capítulo 33, no verso 3, que ele diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando nós oramos, intercedemos, clamamos, nós recebemos bênçãos encobertas, temos respostas que nós não conhecemos. O Senhor conhece tudo, conhece todas as coisas, e nós precisamos acreditar e confiar no nosso Deus, confiar na palavra do Senhor. Acredite que o nosso Deus, ele é vivo e a sua palavra é eficaz. A palavra do Senhor, ela edifica a minha e a sua vida. Saibamos que sem ele não podemos nada. Paulo ele dizia da seguinte forma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós, em vez de murmurar, cantamos um hino de louvor a Deus,
ou falamos Deus proverá, ou falamos o Senhor é a minha força, quando nós falamos o Senhor Jesus, Ele me fortalece, porque é Ele que nos fortalece verdadeiramente. Ele é a nossa força, o nosso escudo, o nosso baluarte. Ele acaba, lá no Salmo 121, no verso 5, se não me engano é o 5, ele diz: o Senhor te guardará, Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Assim como a nossa sombra, nós não podemos se livrar da nossa sombra, não podemos se livrar daquilo que o Senhor tem para nós, porque o nosso caminho já está traçado na presença do Senhor. Que nós venhamos confiar, porque ele diz: o Senhor te guardará, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então, meus irmãos, devemos guardar a palavra do Senhor, continuar nos fortalecendo, porque o arrebatamento da igreja já está próximo. A Bíblia diz que em breve Cristo voltará para buscar a igreja e a noiva deve estar pronta, né? Você deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, envie para uma pessoa que você ama e nós vamos estar orando por todos os nossos inscritos, tá? Todos os dias eu oro pelos meus inscritos, os inscritos do canal Projeto Semear, porque eu sei que se você está aqui é porque você é como eu, carente de oração e da presença de Deus. Vamos estar nesta mesma fiação, porque só o Senhor pode nos dar vitória. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que chegou até aqui, se inscreva no meu canal. Se inscreva, esse canal é para a glória de Deus. Amém.